se? Tá aí uma frasezinha que pode levar a muitos lugares. E relaxa, que nesse vídeo não vão ter aquelas lendas genéricas que todo mundo fala a respeito, tipo a lenda, que até hoje eu acho ridículo, e o que o hambúrguer seria realmente feito por Siri. Porque todo mundo já falou a respeito, e 2, não existem provas para aquilo a não ser especulações. Vamos falar de teorias que fazem sentido, que tem bons pontos e te faz olhar para cada um desses desenhos de outro jeito. Essa lista vai começar da teoria que faz menos sentido até a que faz mais sentido. Então vai colocando um chapéu de alumínio para poder se preparar para muita conspiração, pois hoje vamos falar das teorias mais bizarras em desenhos animados. Número 10. Phineas e Ferb, Doofenshmirtz é sempre liberado de propósito. Hey, o Doofenshmirtz é um cara do mal, não é? Tipo, grande parte dos planos que ele tentou fazer são destruídos pelo Perry, mas ele tentou fazer maldades. Se é que achar usos para o zinco seja algo ruim, mas enfim, ele é considerado do mal. Então por que diabos ele sempre tá solto e livre fazendo o que quiser? A resposta é clara, porque sem ele o Perry não teria com quem ser o arqui-inimigo. Mas e dentro do desenho? Bom, para isso tem uma explicação que faz sentido se você parar pra pensar. A organização que o Perry trabalha confirmou em um dos episódios que todos os chapeuzinhos do Perry têm uma câmera escondida neles para poder gravar o que eles estão fazendo. E no filme do desenho, o Phineas e Ferb através da segunda dimensão, é mostrado que ele tem as réplicas de todas as invenções, ou Inators que o Doofenshmirtz mostrou na série. Mas aí é que tá o negócio. Será que eles deixam o Doofenshmirtz livre só para ele continuar fazendo invenções e a Oscorp continuar copiando eles? Número 9. Bob Esponja, os personagens são baseados nos 7 pecados. Ok, provavelmente vocês já viram essa, entre aspas, teorias que os personagens principais do desenho são na verdade versões em pessoas ou peixes dos 7 pecados capitais. O Patrick sendo a preguiça, o seu siriguejo sendo a cobiça, a Sandy o orgulho, o Lula Molusco sendo a ira e o Plankton sendo a inveja. Os únicos dois sobrando seriam a gula e a luxúria. Alguns ainda defendem dizendo que Bob Esponja seria a luxúria e que a Pérola seria a gula, por causa desse episódio que ela come demais. Essa teoria ficou bem famosa e chegou até os criadores da primeira temporada do desenho, e até mesmo o próprio criador. Ele disse que foi na verdade a ideia de algum dos personagens, mas todos eles foram evoluindo na época que estavam fazendo o desenho, evoluindo tanto que eles nem lembravam mais qual é qual. Então é uma teoria confirmada, mas ainda assim uma teoria. Número 8. Coragem com covarde. É tudo na visão de um cachorro. Essa é uma daquelas teorias que realmente faz sentido e faz você olhar o desenho de outro jeito. E tudo que acontece nele passam a ser bem menos assustadores, então desculpa qualquer coisa. Enfim, vocês sabem que Coragem com Covarde é um desenho realmente bizarro e assustador, especialmente para crianças. Porém, tem uma teoria que faz esse desenho ficar bem menos assustador. O desenho é na visão de um cachorro. Tudo o que acontece de assustador é na verdade na visão do personagem principal, o Coragem, um cachorro. E isso explica totalmente porque os personagens que não são Coragem agem tão calmos e sem medo para o que parecem ser claras ameaças. Número 7. Thomas o trem, eles são escravos. Espero que esse vídeo não fique desmonetizado por causa disso, mas pensa só. Qual é o objetivo dos personagens no desenho? Servir aos donos. Tudo bem. Mas o problema é, eles são vivos e eles são punidos por não fazerem o trabalho certo. Como eles são punidos, você me pergunta? Bom, em um dos episódios, um dos personagens se recusa a fazer o trabalho. E ele era considerado meio rebelde por todo mundo. E o dono dele tira os trilhos dele e faz ele literalmente criar uma parede de tijolos para ele ficar o resto da vida ali dentro. E se não fosse só isso, quando algum trem tá ficando velho ou sei lá, cansado, eles desmontam os trens e tiram as peças para eles poderem reutilizar em outros trens. A gente tá falando de um desenho em que tem cenas de onde eles retiram parte de outros personagens para colocar em outros. Uau! Para um desenho feito para crianças de 3 a 6 anos, eles têm os assuntos meio pesados. Número 6. Over the Garden Wall e Clarence se passam no mesmo lugar. Se você é inscrito nesse canal há um tempo, quer dizer, há muito tempo, você provavelmente viu meu vídeo dessa teoria, mas provavelmente não. É um vídeo muito antigo. E a esse ponto você provavelmente nem lembra o que é Over the Garden Wall ou Clarence, mas enfim. Clarence é um desenho simples e infantil com episódios feitos para serem para crianças, enquanto o Over the Garden Wall é um desenho bem profundo e que foi feito para um público mais velho. Então, como diabos esses dois desenhos podem ter algo em comum? Bom, para começo a gente tem algo que é especial para esses dois desenhos. Eles usaram o mesmo cenário em duas cenas. Em um dos episódios de Clarence a gente tem essa cena. É bem rápido, mas a gente pode ver o cenário sem problemas. E esse mesmo cenário é mostrado no final de Over the Garden Wall. Bem parecidos, não é? É porque são os mesmos cenários. Além disso, dentro de um dos episódios de Clarence, o próprio Ort e Greg é mostrado no cenário de fundo.
dá pra dizer que os produtores amavam os outros desenhos ou os dois desenhos são do mesmo universo. Pizza. Número 5. Hey Arnold, a história do desenho é sobre a Elga. Se o desenho já não fosse um dos melhores que a Nick nos mostrou, seria ele um desenho com um significado bem mais diferente e profundo que os outros desenhos por aí? Pra vocês que não conhecem o desenho, Elga é aquela personagem menina que tem uma monocelha e que ama o Arnold, mas é orgulhosa demais para admitir isso pra ele. O porém talvez o desenho que é famoso por ter o personagem principal sendo um cabeça de bigorna, não seja sobre ele. Vamos às provas. A primeira coisa que chama atenção e faz sentido é o próprio nome do desenho. Hey Arnold é uma frase que está se referindo ao Arnold, e quem fala essa frase é a Elga. E como normalmente os títulos do desenho têm algo do personagem principal, te faz levantar uma sobrancelha. Além do mais, ela é a personagem com diálogos mais longos no desenho. Ela sempre está fazendo discursos do porquê ama o Arnold e falando o quão importante ele é para ela. Se você parar para pensar, faz sentido. Número 4. A cidade radioativa em Bob Esponja. Além da teoria de Bob Esponja no início ser baseado nos 7 pecados, que foi basicamente confirmada dentro do desenho, tem outra teoria que faz bastante sentido dentro da própria lógica do desenho e não faz muita diferença pro desenho em si. Tipo, essa teoria pode ser real, mas não iria fazer o desenho ficar bizarro ou nada. Bom, em que se baseia ela? Primeiro que o desenho se passa numa cidade chamada Fenda do Bikini. Aqui no Brasil isso parecia algo errado, mas nos Estados Unidos parece que eles estão fazendo referência ao atol do Bikini. Esse lugar foi o mesmo lugar que os Estados Unidos testaram um montão de bombas nucleares. E fun fact, um desses testes é aquela explosão que aparece em um monte de episódios de Bob Esponja. E graças a esse fato que o mesmo lugar onde a Fenda do Bikini se passa ser na verdade um lugar de testes nucleares, levantam a teoria que o Bob e seus amigos são apenas mutações irregulares que acontecem por causa da radiação que sai das bombas. É uma teoria bem forçada, mas meio que foi desmentida em uma entrevista com o criador do desenho. Descansa em paz. Que é tudo baloney. Na verdade é apenas uma cidade populada por peixes e nada mais. Meio decepcionante, mas continua sendo uma teoria que era interessante. Número 3. Hora de Aventura se passa na Terra. Por mais que Hora de Aventura tenha acabado há muito tempo atrás, tem uma coisa que eles deixaram no canto para poder deixar o pessoal com mais raiva. Onde o desenho se passa. É difícil saber isso, porque não só o desenho nos parece em nenhum lugar com a Terra, mas como se parece também. Tipo, a gente tem árvores, mais árvores falantes, a gente tem um cachorro, mais um cachorro que pode se esticar, a gente tem um cavalo, mais um cavalo voador e um arco-íris que fala coreano. Além disso, o desenho já mostrou um monte de cenas em que eles estão no espaço e sempre mostra a Terra com um pedaço faltando. Ou seja, é confuso. A suposta Terra não se parece nada com a nossa Terra, e nos flashbacks do passado não tem nada que se pareça com a Terra. Então, Hora de Aventura se passou mesmo na Terra. A gente sabe que o desenho se passa depois da Guerra dos Cogumelos, mas seria mesmo essa guerra feita pelos humanos? É difícil saber. Talvez seja uma Terra em outra dimensão, talvez seja só a Terra depois de algo que fez os países mudarem de posição. Todos esses anos sem nenhuma resposta. Número 2. Rick and Morty e Gravity Falls têm algo em comum. A gente vai começar com um que faz sentido, porém é literalmente impossível de acontecer. Gravity Falls e Rick and Morty são desenhos favoritos para muitos, inclusive para mim. E fazer os dois desenhos terem algo que faz eles se juntarem seria algo simplesmente incrível. Mas e se forem na mesma linha do tempo? Eu digo linha do tempo e não universo porque o Rick and Morty vai para vários universos diferentes e tal. Mas enfim, vamos lá. A gente sabe que o Josh Roiland, o criador de Rick and Morty, e Alex Hurt, o criador de Gravity Falls, são bons amigos na vida real, e isso dá uma boa chance deles fazerem algo juntos. Além disso, em um montão de ocasiões, objetos e personagens de outro desenho vai para outro. Por exemplo, em um dos episódios de Gravity Falls, um dos mais importantes só de passagem, o Stan deixa algum de seus itens sendo sugado pelo portal, e esses mesmos itens aparecem em Rick and Morty. Outro exemplo é o que parece ser um dos diários de Stanford na mão de Morty, e uma versão da Morty, da Dipper e da Mabel que aparece em Rick and Morty, e o Bill aparece em outro episódio. Ou seja, Gravity Falls está em quase todo em Rick and Morty, e por causa disso os fãs até hoje desejam que os dois se encontrem, mas isso nunca se tornará realidade. A gente tá falando de um desenho da Disney que já acabou e outro desenho da Adult Swim que provavelmente acabou. Claro que isso nunca vai acontecer. Número 1. Over the Garden Wall se passa no limbo. Essa teoria contradiz com a minha teoria da outra parte do vídeo, onde eu disse que provavelmente Over the Garden Wall e Clarence são do mesmo universo. Talvez Clarence esteja no limbo, mas quem sabe. Essa também é uma teoria bem imposta no desenho. O desenho sempre está mostrando dicas e coisas que poderiam ser interpretados desse jeito.
Mas antes eu vou explicar o que é o limbo. O limbo seria meio que um meio termo entre a vida e a vida após a morte. Normalmente você vai pra ele quando você tem coisas não terminadas na vida real. No desenho isso faz bastante sentido. A gente tem um monte de personagens com coisas que eles estavam fazendo, ou precisavam fazer para poder terminar a vida. A Beatrice tinha os problemas familiares, o Woodsman tinha aquele problema com a filha dele, a Lorna tinha um problema com a assombração dentro dela. Todos esses problemas são resolvidos e ao passar da série e no final, todo mundo tem os seus afazeres terminados e pode finalmente passar dessa pra melhor. Por isso todo mundo fica feliz no último episódio. Outra prova que reforça essa teoria vem do fato que o Greg e o Ortiz são deixados para se afogar na água no final do capítulo 9 da série, e por isso eles vão para o limbo, pois eles têm coisas para serem feitas, como o Ortiz com seu amor e o Greg com essa pedra, que ele é mostrado devolvendo para o lugar. Uau! Então, teorias podem te fazer ver o desenho com outros olhos, ou como no meu caso, fazem rir, porque elas não são tão realistas assim, mas continuam sendo interessantes de qualquer jeito. Se você gostou desse vídeo, eu sei que você vai gostar do meu vídeo de episódios que foram banidos ao redor do mundo por motivos idiotas. E aqui na esquerda, se você quiser um vídeo mais leve, o meu vídeo de piores episódios de Bob Esponja. Obrigado por ter visto até aqui, até o próximo vídeo e sejam felizes.